Senhor, neste momento de oração, nos colocamos diante de Ti com o coração quebrantado e cheio de esperança. Há portas que o mundo fechou, portas que a falta de oportunidade selou, portas que a inveja, a injustiça e o sistema endurecido travaram. Mas nós cremos, ó Deus, que quando o Senhor decide abrir uma porta, ninguém pode fechar. Por isso viemos clamar, com fé, com lágrimas, com urgência. Há vidas aqui que estão cansadas de bater em portas erradas, que tentaram de tudo e ainda se sentem presas. Mas hoje, em Teu nome, declaramos: as portas certas vão se abrir, não por força humana, mas pelo Teu poder. Pai querido, muitos estão aqui com o coração abatido, porque as portas profissionais estão trancadas há tempo. Sonhos adiados, entrevistas que não deram certo, currículos ignorados, negócios que não prosperaram. Mas o Senhor é especialista em abrir caminhos onde não existe estrada. Tu és o Deus que coloca José como governador no Egito, mesmo vindo de uma prisão. Tu és o Deus que tira Davi de trás das malhadas para ungí-lo como rei. E o mesmo Deus que fez isso no passado, ainda tem poder para levantar pessoas hoje, para surpreender aqueles que estão esquecidos pelos homens, mas não por Ti. Espírito Santo, toca agora no coração de quem perdeu a motivação, de quem se sente paralisado pela vergonha, pelo medo, pela comparação. Que cada palavra desta oração seja como uma chave espiritual, abrindo as trancas da mente, desbloqueando as ideias, ressuscitando projetos que pareciam mortos. Há talentos adormecidos, dons escondidos, capacidades sufocadas pela dor. Mas hoje te pedimos: sopra vida sobre esses talentos, reacende o brilho no olhar, traz de volta a coragem para tentar mais uma vez. Porque quem confia no Senhor não vive de portas fechadas, vive de milagres. Senhor, sabemos que há ambientes onde não somos bem-vindos, lugares onde fomos rejeitados, mas também sabemos que quando a porta é Tua, o ambiente muda, o favor aparece, a graça nos envolve. Por isso pedimos sabedoria. Não queremos entrar em qualquer porta, mas na Tua porta, porque há caminhos que parecem bons, mas nos desviam do propósito. Que o Senhor feche com Tua mão aquilo que não vem de Ti, que não haja confusão entre oportunidade e distração, que não haja atraso disfarçado de bênção. Dá-nos discernimento para reconhecer a porta certa. Mesmo que ela pareça pequena, será grandiosa se for aberta por Ti. E agora, Pai, oramos pelos trabalhadores que estão cansados, pelos autônomos que não têm previsão de ganhos, pelos jovens que sonham com o primeiro emprego, pelos pais e mães que sustentam a casa com suor e sacrifício, pelos empresários que lutam para manter suas empresas de pé. Estende Tua mão sobre todos eles, abre portas de contratos, de novos clientes, de propostas melhores, de promoções justas. Que o sobrenatural comece a operar na vida profissional de cada pessoa que crê, porque o trabalho é uma bênção quando guiado por Ti, e onde há esforço com fé, haverá colheita com honra. Senhor, seguimos nesta oração com o coração sensível à Tua voz, reconhecendo que Tu és o Deus que remove obstáculos e destranca caminhos onde o homem vê bloqueio. Há muitos que chegam a esta oração sentindo que tudo está parado, como se suas forças estivessem sendo drenadas dia após dia. Portas que eram para se abrir, mas se fecharam diante dos olhos. Portas que nunca se abriram, apesar de tanto esforço. Mas agora, em nome de Jesus, declaramos movimento nos céus. Aquilo que estava retido nos bastidores espirituais começa a ser liberado. Portas emperradas começam a ranger. Dobradiças esquecidas começam a ceder. O Teu povo verá mudança. Espírito Santo, muitos que estão aqui foram marcados por nãos dolorosos, experiências frustrantes, rejeições que deixaram marcas. E por fora, continuam tentando, mas por dentro, já se sentem derrotados. Por isso te pedimos, cura agora essas feridas invisíveis. Restaura a autoestima de quem perdeu a confiança em si mesmo. Restaura a fé de quem já não acreditava mais que era possível. Que essa oração seja como óleo nas engrenagens travadas. Que uma nova disposição se levante no interior de cada um. Porque o Senhor não nos chamou para viver paralisados, mas para prosperar em todos os nossos caminhos. Senhor,
A tua palavra diz que o coração do rei está nas tuas mãos, e como ribeiros de águas, tu o inclinas para onde queres. E é por isso que agora intercedemos por decisões que estão nas mãos de outras pessoas. Chefes, empresários, gerentes, donos de empresas, entrevistadores, influenciadores. Que esses corações sejam inclinados com favor. Que portas se abram não por currículo nem por aparência, mas por intervenção divina. Que haja conexões inesperadas, indicações surpreendentes, convites que venham carregados de graça. Porque quando o Senhor decide, nenhuma autoridade humana pode impedir. Pai amado, pedimos agora por criatividade, por ideias que gerem renda, por dons que se transformem em sustento. Que o Senhor desperte talentos ocultos, que brotem sonhos de dentro para fora. Que essa oração seja o ponto de partida de um novo ciclo. Onde antes havia medo de tentar, que entre ousadia. Onde antes havia limitação, que entre visão ampliada. E que tudo seja feito com sabedoria, com planejamento, com ordem, com excelência. Que ninguém aqui dependa apenas de ter sorte ou conhecer alguém influente. Porque quando a porta é espiritual, o resultado é eterno. Por fim, nesta parte, declaramos: toda porta de ferro será aberta pelo poder do Senhor. Toda empresa fechada, todo processo travado, toda proposta que estava parada, toda papelada emperrada nos sistemas, tudo aquilo que humanamente não andava, começa a se mover agora, em nome de Jesus. Que os céus se abram, que os ventos mudem, que a resposta venha, que a ligação aconteça, que o e-mail chegue, que a entrevista seja marcada, e que o povo de Deus veja que a oração tem poder para romper barreiras visíveis e invisíveis. Senhor, continuamos nesta oração crendo que a dignidade será restaurada, porque muitos, Pai, estão sentindo vergonha. Vergonha de não poder pagar o aluguel, de não conseguir sustentar a família, de não ter com o que contribuir. E essa dor corrói por dentro, rouba a alegria, enfraquece a fé. Mas hoje declaramos com autoridade: Tu és o Deus que restaura a honra dos teus filhos. Tu ergues o caído, exaltas o humilde e levantas aquele que foi humilhado. Que essa oração seja um divisor de águas na vida de quem ora com sinceridade. Que a vergonha vá embora, que a honra volte, que os testemunhos floresçam. Pai de misericórdia, muitos aqui carregam o peso da comparação. Olham para o lado e se sentem atrasados, insuficientes, como se tivessem perdido o tempo certo. Mas o Senhor não se move por relógios humanos. Tu operas no tempo da graça, no tempo do milagre. Por isso, quebra agora toda a pressão psicológica, toda a autocobrança destrutiva, toda a mentira do inimigo que diz que nunca vai dar certo. O que para o homem parece fim, para ti é recomeço. E hoje, pela fé, te pedimos: recomeça essa história com força, com propósito e com a tua marca de aprovação. Senhor, te apresentamos agora os negócios frustrados, os sonhos engavetados, os planos que não se concretizaram, cada tentativa que deu errado, cada porta que parecia aberta, mas se revelou uma armadilha, cada contrato que não foi assinado, cada cliente que não voltou, cada dinheiro investido e perdido. Nada disso será em vão se colocado diante de ti. Transforma perdas em lições, transforma experiências em sabedoria e, acima de tudo, transforma as feridas em portas novas que se abrem com mais maturidade, com mais preparo, com mais graça. Espírito Santo, coloca agora nos corações uma visão de futuro, que o teu povo pare de olhar só para o que está faltando e comece a enxergar o que está nascendo, que vejam possibilidades, que sintam esperança novamente, que a oração não seja apenas consolo, mas direção. Mostra, Senhor, o caminho, revela oportunidades que estavam ocultas, envia ideias com estratégia. Que esta pessoa que ora agora sinta, dentro do peito, uma convicção nova, uma força que não sentia há meses, uma fé que desperta com coragem e com sede de recomeçar. E por fim, nesta parte, declaramos que as portas não abrirão apenas para a sobrevivência, mas para a abundância, que não será só o básico, será mais que o suficiente. Que essa nova fase seja marcada por equilíbrio, por paz, por frutos visíveis. Que o teu nome seja glorificado através da prosperidade de quem te serve com humildade. Que venham boas colheitas, boas parcerias, bons resultados.
Que tudo o que parecia travado comece a se mover com fluidez, porque a promessa é viva. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Aleluia. Senhor, nesta última parte da oração, com o coração cheio de fé, nós te agradecemos antecipadamente pelas portas que já começaram a se abrir, porque sabemos que o Senhor age mesmo quando ainda não vemos com os olhos naturais. Por isso, selamos cada palavra aqui orada com o teu sangue poderoso. Declaramos que esta pessoa não andará mais em círculos, não viverá mais de frustrações, não ficará presa em portas que não se abrem, porque o tempo do travamento acabou. Começa agora o tempo da fluidez, o tempo da graça visível, o tempo do favor sobrenatural, o tempo em que a porta certa se escancara. Pai amado, consagramos agora cada área da vida profissional dessa pessoa, o trabalho atual, os currículos enviados, o negócio próprio, os projetos guardados, os planos escritos no caderno e os sonhos que ela tem medo até de falar em voz alta. Nada disso será perdido, nada será em vão, nada será ignorado por ti. Tu vês o esforço silencioso, o choro escondido, as noites sem dormir pensando em como melhorar. Por isso, te pedimos, sela tudo com a tua aprovação. Que toda ideia, todo contato, toda chance, toda entrevista, todo novo cliente venha com a tua mão por trás. Que não falte direção. Senhor, declaramos que toda força contrária que tentava manter as portas fechadas caiu por terra agora. Espíritos de miséria, ciclos de fracasso, heranças espirituais de escassez, palavras malditas ditas por pais, chefes, ex-parceiros, tudo isso é quebrado no poder do nome de Jesus. Nenhuma fortaleza do passado impedirá o futuro glorioso que o Senhor já preparou. E declaramos que este tempo é de colheita, de avanço, de resultado. Que o Senhor sopre sobre os documentos, sobre os contratos, sobre os equipamentos de trabalho, sobre os talentos dessa pessoa. Tudo será usado com excelência e frutificará. Pai querido, ensinaste que quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Por isso, que essa nova porta não seja apenas mais uma, que seja a porta certa, que traga paz, que tenha estabilidade, que respeite o valor e o talento, que venha com crescimento, que seja duradoura, que seja surpreendente, e que essa pessoa reconheça, com lágrimas de gratidão, que não foi sorte, nem acaso, nem influência humana. Foi o Senhor quem abriu, e uma vez aberta, ninguém mais fecha. Que esta seja a estação da restituição, da dignidade, do avanço, da prosperidade equilibrada, da bênção visível. E agora, Deus eterno, encerramos esta oração com louvor nos lábios e confiança no coração, porque quando o teu povo ora com fé, o céu responde com força. Que os próximos dias sejam dias de notícia boa, de propostas novas, de portas destravadas, de recomeços com paz, de surpresas com propósito, e que tudo isso sirva para glorificar o teu nome. Que esta pessoa seja usada como testemunho vivo, que ela volte aqui para contar que a oração funcionou, que o milagre chegou, que a porta se abriu, e que não faltará nada porque o Senhor é o pastor que conduz para pastos verdejantes. Em nome de Jesus, amém.